Olá a todos, vamos dar início à nossa quinta aula do Catecismo da Igreja Católica e, iniciando, vamos pedir a Nosso Senhor Jesus Cristo que nos dê a inspiração do Divino Espírito Santo para que a gente tenha uma boa aula, né? E que a gente fique no nosso coração aquilo que é importante, né? Aquilo que é essencial para a nossa igreja, para a nossa salvação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, nesta quinta aula, nós vamos dar continuidade e lembro que nós paramos no número 17 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, onde a gente estava vendo a relação que existe entre a Escritura, a tradição e o magistério da Igreja. E nós vamos iniciar agora o número 18, né, que é exatamente a Sagrada Escritura. Vamos começar a ver o que é que o Catecismo da Igreja Católica, através do compêndio, diz sobre a Sagrada Escritura. Então, vou ler o número 18. Por que é que a Sagrada Escritura ensina a verdade? A resposta: porque o próprio Deus é o autor da Sagrada Escritura. Por isso, ela é dita inspirada e ensina, sem erros, aquelas verdades que são necessárias para a nossa salvação. Com efeito, o Espírito Santo inspirou os autores humanos, os quais escreveram aquilo que ele nos quis ensinar. No entanto, a fé cristã não é uma religião do livro, mas da palavra de Deus, que não é uma palavra escrita e muda, mas o Verbo encarnado e vivo. Isso foi dito por São Bernardo de Claraval. Então, o que é que o Catecismo nos ensina? Que, primeiramente, que o autor da Sagrada Escritura é o próprio Deus, né? Que, através do seu Espírito Santo, inspira os autores sagrados, né, para que eles escrevam naqueles livros conforme a vontade de Deus, né? E pela inspiração do Espírito Santo eles escreveram os livros. No entanto, São Bernardo de Claraval, o Catecismo utiliza uma frase dele, um entendimento, um discernimento dele, né, para nos orientar com relação à Sagrada Escritura, porque nós não somos, né, a fé cristã católica não é uma religião do livro, ou seja, a gente não, a Bíblia, ela não é o manual da religião católica. Não é, nós católicos não somos uma religião de um livro, do livro, né? Dos 73 livros, a composição da Bíblia, né? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas não somos a religião do livro, a gente só segue aquilo. Nós somos a religião da palavra de Deus. Que a palavra de Deus, como São Bernardo diz, não é uma palavra escrita e muda, mas o Verbo encarnado e vivo. Ou seja, a palavra de Deus é o Verbo que se fez carne. A palavra, o Verbo divino, né, é o Logos, é o próprio, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a religião cristã católica, ela é a vivência do Cristo, que suas ações, né, o antes dele,
o durante a vida dele e o depois da vida dele, né, foi escrita em 73 livros inspirados. Mas isso não quer dizer que a palavra de Deus está só contida na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é um elemento dentro da religião católica, dentro do cristianismo, que nos orienta, é o que ficou registrado, mas não é somente isso, né? A gente já viu que tem a tradição e tem o magistério, que também é a composição da religião católica, é a composição do cristianismo católico. E sem esses três pilares não há religião certa. Sem todos esses elementos não há uma religião assertiva. Só a religião que tem todos esses elementos em conjunto, em uníssono, é que detém a verdade salvífica. Então, a Bíblia Sagrada, ela é um elemento dentro da igreja muito importante. Ela é a escritura da palavra de Deus, mas ela não é a própria palavra. Se é que vocês me entendem, da mesma forma como São Bernardo de Claraval disse. A palavra, ela não é uma palavra escrita e muda, a palavra de Deus. Ela é o próprio Verbo encarnado. Então, a Bíblia é apenas um elemento dentro da verdade salvífica do Logos divino, do Verbo divino, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que é Jesus Cristo não cabe na Sagrada Escritura. Por isso foi escrito aqueles principais livros que compõem a Bíblia, e são estes livros que nós seguimos. Mas a totalidade do que é Jesus Cristo não cabe dentro da Escritura, já diz João, quando termina o seu Evangelho. Número 19. Como ler a Sagrada Escritura? Como é que um católico deve ler a Sagrada Escritura? E o Catecismo vai lá e responde através do compêndio, mais resumidamente, claro. Depois vocês vão lendo, à medida que for passando o curso, vocês também vão lendo o Catecismo da Igreja Católica. Aqui a gente já está pelo parágrafo 120 do Catecismo da Igreja Católica, que está condensado nessas perguntas no compêndio. Então aqui é um resumo, Então o Catecismo responde: a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda do Espírito Santo e sob a condução do magistério da Igreja, segundo 3 critérios. Primeiro, atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Ou seja, o conteúdo do Evangelho, ele não é solto e sozinho. O conteúdo das cartas de Paulo, elas não são soltas e sozinhas. Elas formam uma unidade, desde o Gênesis até o Apocalipse. Toda a Bíblia é uma unidade. Os livros entre si, eles não podem ter contradições no que é a verdade salvífica. O Antigo Testamento, ele se confirma no Novo. Então existe um paralelo do Antigo e do Novo Testamento que andam lado a lado. Então, esse primeiro critério de leitura e interpretação da Bíblia, que reforço, a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com a ajuda do Espírito Santo e sob a condução do magistério da Igreja. Segundo esses 3 critérios, o primeiro foi esse que eu disse, o conteúdo, atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Mas vejam que o Catecismo ele é muito incisivo na questão de a interpretação e a leitura e a interpretação da Bíblia deve ser ajudada pelo Espírito Santo sob a condução do magistério. Por quê? Vejam como acontece com as igrejas cismáticas e protestantes. Elas continuam se subdividindo. Por que é que elas continuam se subdividindo? Porque não existe uma unidade, não existe um local, não existe um conjunto de pessoas, como é o magistério da Santa Igreja Católica, que corrige, que zela, que chama a atenção
para a interpretação mais adequada da Sagrada Escritura. Eles não têm um ponto de convergência, como nós católicos. Então, a Igreja Católica ela não se subdivide, porque a leitura e interpretação da Bíblia ela segue uma orientação, uma condução, ela é conduzida pelo Espírito Santo, né, e orientada pelo magistério da Igreja. Dessa forma, os entendimentos não são contraditórios. Quando há uma contradição que precisa ser corrigida, o Papa ou o Colégio Cardinalício, ou juntamente, eles convocam um concílio para interpretar aqueles pontos dentro da doutrina, seja na Sagrada Escritura, seja o entendimento da Sagrada Escritura, seja no entendimento da pastoral, diante da moral católica, e aí eles se reúnem em concílio para poder corrigir e determinar, decretar o que é a interpretação da Igreja, valendo aí então como dogma. Veja que isso é diferente dos sínodos. Os sínodos, elas são reuniões de bispos, normalmente local, de um problema local, que o Papa reúne em sínodo aqueles bispos para que, diante daquela problemática que foi aventada, se retire uma orientação pastoral. Por isso, depois de um sínodo, sempre tem uma exortação apostólica. Significa dizer o quê? Que o Papa orienta conforme o entendimento que o sínodo colocou, né? Mas não é dogmático. Uma exortação apostólica não é dogmática. Não é que todos tenham que seguir ao pé da letra aquilo e quem não seguir estará pecando. A exortação apostólica é para que os cristãos cresçam na fé, né? Diante de um entendimento que os bispos daquele local, daquela região, ou diante daquela situação, daquele problema, o bispo de Roma, o Papa, escreve uma exortação apostólica para que os cristãos tenham um direcionamento em relação àquele assunto específico. Mas quando é alguma coisa que vai mexer com o dogma da Igreja, com a certeza da fé, né, que precisa ser escrita, interpretação da doutrina, então se chama um concílio e ecumenicamente, ou seja, todas as igrejas, todas as dioceses do mundo, as igrejas particulares, que a gente chama de dioceses do mundo, elas se reúnem para interpretar e promulgar através de decretos, constituições, como foi no Concílio Vaticano II, é o mais próximo que a gente tem, e fica mais claro para a gente entender, de forma que a partir de então aquilo fica valendo como lei dentro da igreja. Lembrando que eu disse lei dentro da igreja, só que a lei dentro da igreja ela está vinculada às leis celestes, às leis celestiais, né? Então, quando Jesus Cristo diz que o que ligares na terra será ligado no céu, significa dizer que Deus, através do seu vigário, Cristo, né, através do seu vigário aqui na terra, dá o poder, ou tem o poder de promulgação dessas leis, desses dogmas, né? Por isso que é muito importante que a gente tenha a ideia de que, para se determinar alguma coisa dentro da igreja, ela precisa de um tempo, de um estudo. Não pode ser da vontade do Papa, não pode ser da vontade do Colégio Cardinalício, não pode ser da vontade dos fiéis, tem que ser da vontade de Deus. Então, para isso, tem que ter muita oração, muito amor a Deus, muita vivência da fé para poder saber interpretar os sinais que vêm pela efusão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pega na mão das pessoas e vai mandando escrever, não. Ele não vem e fala, faz locução. É claro que algumas pessoas, alguns santos tiveram locução, que é a pessoa escutar Jesus Cristo falando, escutar os anjos falando, escutar Nossa Senhora falando, isso é locução, né, que a gente chama. É claro que isso acontece também, mas o Espírito Santo não vem e diz ali no ouvido do Papa, olha, a partir de agora vai ser assim, 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 assado. Não é assim que funciona. Então, as pessoas precisam entender, os papas, os bispos, né, os papas que eu falo,
o Papa atual com os que já passaram, e todos eles tinham essa vivência de oração e tem que ter a vivência de oração para interpretar adequadamente as vontades de nosso Senhor, para poder escrevê-la e exortar o povo ou decretar, né, através de decretos ou constituições, o que é a organização da igreja. Né? Bom, então voltando aqui, então como ler a Sagrada Escritura? O 1 é a atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Então, voltando só um pouco. Então, por isso que a Igreja Católica não se divide, porque o magistério é unido no Vigário de Cristo, que é o Papa, e através desse magistério, a interpretação da Bíblia, ela é orientada. Ou seja, quando o fiel faz a leitura da Bíblia e tira um ensinamento para si, né, ele está pedindo a ajuda do Espírito Santo, né, ele pede um entendimento para si, então ele reza, lê a Bíblia e tira uma interpretação daquilo para a sua vida, né? Ou seja, essa palavra de Deus me diz tal coisa. Isso ele pode partilhar até com um grupo, um pequeno grupo, né, de pessoas. Agora, se a pessoa coloca um determinado discurso que foi interpretação sua e muitas vezes não foi pelo Espírito Santo, mas só da sua própria vontade, porque a pessoa não estava aberta o suficiente, e começa a pregar essas coisas, e aquilo está em desacordo com a fé católica, a igreja pode intervir, chamar essa pessoa e dizer, esta não é a fé da igreja, a igreja crê nisso, nisso e nisso e nisso. E aí a pessoa precisa se resguardar daquilo que ela interpretou, a não ser que ela tenha elementos muito, muito embasados, como Duns Scott teve na Idade Média, né? Os estudos que ele fazia, ele interpretou que a Santíssima Virgem era imaculada desde a concepção. Santo Tomás de Aquino, que é considerado o doutor por excelência da Igreja, ele acreditava que não, né? Ele tinha outra teoria, mas a teoria que foi aceita, né, e que foi entendida pela maioria foi a teoria de Duns Scott, de que a Santíssima Virgem Maria ela foi concebida sem o pecado original, então, portanto, ela era Imaculada Conceição. E aí, veja, ele tinha a certeza absoluta, porque nos estudos dele, ele conseguiu provar tudo isso. E numa disputácio com Santo Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, ele conseguiu que o Papa entendesse que ele que tinha a razão, né? Duns Scott, e não Tomás de Aquino, que é muito, 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 muito superior a Duns Scott. Mas também aqueles pequenos, né, que não é tão pequeno assim, Duns Scott era muito inteligente, né, apesar de ter caído numa heresia, né, porque também acontece, né, quem estuda muito, muitos teólogos caem em heresias e se não for chamado a atenção pela igreja, daí a unidade, né, e a obediência ao magistério, se a gente não ficar escutando o que o magistério diz, né, veja, o magistério não é uma pessoa, o magistério é todo o conjunto da igreja e toda a obra já escrita da igreja, que a gente tem que estar de tempos em tempos voltando para ler o que foi escrito no passado, para trazer para a atualidade, né, atualizando só o tempo e as palavras, mas o contexto e o texto ele não pode ser mudado. Por isso, os concílios de agora, eles não contradizem os concílios anteriores e nem desfazem o que foi feito lá. Né? O que muda são pequenos ritos, pequenas coisas, né? Mas os dogmas, os pilares, o contexto que o magistério zela, esse não é mudado. Porque não pode ser mudado, porque se fosse mudado e fosse mutável a cada instante, não teria unidade nenhuma, e seria uma coisa nova todo dia, então quem estava falando a verdade? Aquele que falou no passado ou que está falando agora? Por isso, na igreja, isso é bem diferente do mundo atual. Né? E aí o grande problema de se manter a igreja católica coesa e unida, porque o mundo ele trabalha de outra forma, ele trabalha mudando, revolucionando, evoluir, né? Revolução.
é exatamente isso. Destrói o que tem para construir algo novo, com vistas a algo melhor. E, na verdade, muitas vezes se perde tudo aquilo, a estrutura do passado, e a coisa se torna pior. É só ver ao nosso redor a vida das pessoas como está, né? Muito mais coisas para sermos muito mais felizes, mas temos mais pessoas deprimidas, mais pessoas com, como é que chama, síndrome do pânico e etc. Então, atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. E o segundo critério, né? O segundo critério, leitura da Escritura na tradição viva da Igreja. Ou seja, ler a Bíblia não conforme agora somente, mas vendo toda a tradição da Igreja. Tudo o que foi dito desde os primeiros tempos até agora, nós temos que ler como sendo aquilo. Por exemplo, não podemos ler a passagem das bodas de Caná como um casamento de hoje em dia, com banda, com etc. Né? Tem que ler conforme a tradição da igreja. Inclusive, a tradição da igreja mostra que as bodas de Caná foi o primeiro milagre de Jesus Cristo. Então a gente tem que dizer lá, ainda hoje, aquilo foi o primeiro milagre de Jesus Cristo. Milagre público. Depois, Nossa Senhora intercedeu a seu filho. Por isso a gente interpreta que Nossa Senhora é intercessora. Então, amanhã a gente não pode jamais dizer, não, aquela passagem não diz que Nossa Senhora é intercessora. Porque a tradição da igreja disse desde o início que ali foi uma intercessão da mãe. Né? E a partir dessa intercessão, o filho atende. Por isso São Luís Maria Grignon de Montfort vai dizer, ele foi submisso na terra a Nossa Senhora e a São José. Tão submisso a Nossa Senhora, a mesma intensidade ele é no céu. Porque de Nossa Senhora não sai nenhum pedido, nenhuma solicitação ao seu Filho Jesus que seja contraditório ao seu Sagrado Coração. Nada é contra o que Nossa Senhora pede, tudo que Nossa Senhora pede, nada que Nossa Senhora pede é contra o Sagrado Coração de Jesus, é contra o Divino Espírito Santo, é contra o Pai Criador. Por isso ele é submisso e atende. Né? Então, não podemos ler, é o segundo critério, a leitura da Escritura tem que ser na tradição viva da Igreja, e essa tradição com T maiúsculo, tradição com T maiúsculo. É o quê? O que os santos padres escreveram, os padres da igreja, ou também chamados pais, no tempo da patrística, né? Que vai até a Idade Média, aqueles primeiros padres, aqueles primeiros santos, aquelas pessoas que escreveram o início da igreja, desde eles até agora, o que foi que veio até agora de tradição apostólica, aquilo que os apóstolos fizeram, disseram, agiram, que chegaram até nós. Temos que ler a Sagrada Escritura obedecendo essa leitura na tradição viva da igreja. E em terceiro, respeito pela analogia da fé, isto é, da coesão entre si das verdades da fé. Ou seja, a gente tem que ler a Bíblia conforme, fazendo analogia, um paralelo na coesão, né, entre si das verdades da fé. Então, o que é verdade de fé, tem que ser lido assim. Por exemplo, diz-se lá na Sagrada Escritura que bebedeira é pecado. Então, se a fé da igreja diz que bebedeira é pecado, não podemos dizer que, se essa é uma verdade de fé dita lá, não podemos dizer que para os tempos atuais bebedeira não é pecado. Todo mundo pode se empanturrar de bebida. Né? Então, aí não se faz a analogia. O que era verdade de fé no passado, continua sendo verdade de fé agora. Quando Jesus Cristo diz, não separe o homem o que Deus uniu, o sacramento do matrimônio, que agora a gente chama de sacramento do matrimônio, né? Não separe o homem o que Deus uniu. Não pode agora dizer, não, mas para determinadas situações
dá para separar. Não, porque quando foram perguntar para ele, mas Jesus, Moisés determinou a lei do divórcio. Aí o que foi que Jesus Cristo disse? Moisés instituiu a lei do divórcio por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não era assim. Por isso eu vos digo. Né? Então, é exatamente nesse ponto em que a gente tem que fazer esse paralelo, né, entre si. A coesão entre as verdades de fé foi verdade no passado, continua sendo verdade eternamente. Não é só hoje e amanhã. Né? Depois de amanhã, não. Não pode ser assim. Então, esses três critérios, a gente precisa ler a Sagrada Escritura com esses três critérios. Atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, ou seja, não está separado um versículo. Né? Quando a gente vê os protestantes citando um versículo, aí a gente pensa que a Bíblia é só aquele versículo. Lá na frente, ele lê outro versículo que, separado do contexto, contradiz aquele que ele leu. Então, eles entram numa confusão e por isso todo dia é uma igreja nova. Diferente da Igreja Católica, porque o contexto dito de por exemplo, tem um versículo num salmo que diz assim: Deus não existe. Se eu separo este Deus não existe de todo o restante da leitura, de todo o contexto da Bíblia, eu vou dizer, a própria Bíblia diz que Deus não existe. Mas antes no salmo tem escrito assim: para o homem insensato, Deus não existe. Então, se eu tiro o contexto, eu tiro o pedaço, e aí fica tudo, não tem unidade, eu fico criando coisas que não existem. Bom, segundo, leitura da Escritura na tradição viva da igreja, desde sempre, o que é que a tradição nos trouxe e o que é que a gente, como a gente lê, tem que ler como em todo o tempo foi lida. E terceiro, respeito pela analogia da fé, isto é, da coesão entre si, das verdades de fé. Mas aí a gente vê que a Bíblia é composta de um conjunto de livros, né? Então, isso a gente chama de cânon. Vamos ler o número 20. O que é o cânone das Escrituras? O cânone das Escrituras é a lista completa dos escritos sagrados que a tradição apostólica levou a igreja a discernir. O cânone compreende 46 escritos do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Dependendo de como a gente adiantar o curso, né, lá para frente, quando a gente terminar o curso da missa, pode ser que a gente entre um pouco em algumas aulas falando da composição da Bíblia, poderemos falar um pouco sobre os livros da Bíblia, mas isso é um pouco mais para frente. Né? Espero que a gente tenha fidelidade, né, ao curso aqui e que a gente consiga ir colocando outros elementos para ajudar os cristãos católicos no caminho, né, da fé. Bom, então, os cânones. O cânone das Escrituras é a lista desses livros. Então, no total dá 73 livros, sendo 46 escritos do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Não vou entrar aqui em livros canônicos, deuterocanônicos, etc., Bíblia protestante, porque isso fica para um outro momento. A gente explica sobre a Bíblia num outro momento. Mas vejam, o cânone das Escrituras é a lista completa dos escritos sagrados que a tradição apostólica levou a igreja a discernir. Ou seja, a igreja não é instituída após a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é composta e discernida, claro, com a ajuda do Espírito Santo, pela igreja. Ou seja, a igreja vem primeiro, a Bíblia vem depois. Né? Porque o que existia antes eram os escritos dos judeus, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros, os escritos dos profetas e os livros sapienciais. Né? Então, depois é que veio Jesus Cristo, depois de Jesus Cristo vieram os 4 evangelhos, os 3 ditos sinóticos e o Evangelho de João, as cartas paulinas, né? Os Atos dos Apóstolos e as cartas dos outros apóstolos, e o Apocalipse de São João, também chamado Livro da Revelação.
E aí a igreja pega estes livros que estavam sendo escritos, né, interpreta pelo Espírito Santo de que aquilo eles têm unidades entre si e escolhe alguns escritos de tudo que tinha, né, escrito, porque tem o que a gente chama de escritos apócrifos, que são escritos que contêm algumas passagens que aparentemente aconteceram mesmo, mas que não têm paralelos na Sagrada Escritura, na Bíblia, e aí eles não são considerados canônicos, né? Tem algumas regras, não vamos entrar nisso agora, mas existem algumas regras para que o livro seja considerado canônico, né? Então, tem que ter o cuidado disso, né? Porque os protestantes, por exemplo, dizem que seguem completamente a Bíblia, porque a igreja ela é conforme a Bíblia. Claro, a igreja é conforme a Bíblia. Mas o que eles seguem e o que eles interpretam é que primeiro veio a Bíblia, e depois da Bíblia vem a igreja. Na verdade, para eles, como protestantes, foi exatamente isso que aconteceu. Tinha a Igreja Católica, desde o início, desde Jesus Cristo, foi instituída por Jesus Cristo. Aí, da Igreja Católica, a Igreja Católica monta os livros, os escritos sagrados, no que a gente chama de Bíblia. E 1500 anos depois, algumas pessoas, que foram várias pessoas, interpretaram de forma diferente, estavam contra a Igreja Católica e se separaram da fé da Igreja. Daí eles vieram realmente depois da Bíblia. Mas a Igreja Católica não, ela foi formada primeiro, depois interpretou-se de que deveriam juntar os livros escritos num cânon, né? São Jerônimo monta esse cânon, e esse traduz a Bíblia para o latim, e esse cânon, né, já desde o início, montados essas escrituras juntas num compêndio que a gente chama de Bíblia. A partir de então, a Bíblia, a Sagrada Escritura, passa a fazer parte e passa a ser um dos pilares da Igreja Católica, né? E em 1500 é que eles decidem aí ir contra e determinam algumas coisas, fazem outras traduções da Bíblia e etc. E aí deu no que deu, né? Muita subdivisão. Então, temos que ter cuidado nisso, que a composição do cânon do cânone das Sagradas Escrituras, ou das Escrituras, ela foi montada, né? O cânon foi montado pela Igreja, porque discerniu pelo Espírito Santo que assim seria, assim era a vontade de Nosso Senhor. Então, para esta aula de hoje, né, do Catecismo da Igreja Católica, nós vamos ficar no número 20. A partir da próxima aula, a gente vê o número 21. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.